Mas eu de leigo, agora eu tenho que tomar uma meia dúzia de pedrada. Porque eu vou assim, aí é o adulto falando da criança e explicando tudo que você acabou de falar pra gente. Por que que é assim? Porque se eu deixar e se eu não tomar conta da vida desse moleque aí, mano, por exemplo, hoje, ele não vai sair do celular, ele não vai sair da tela. Uhum. Você percebe? Eu me preocupo em fazer alguma coisa, porque pra mim o que ele tá fazendo tá pior do que eu acho. Sim, Pra mim não tá certo, com entende? certeza. E aí Mas eu aí acho. você pensa assim, vamos só para ver se muda a forma como você Aham. está entendendo, né? Essa cena. Você está indo lá que você não quer que seu filho fique na tela. Mas por que que você não quer que ele fique na tela? Porque você, né, vou só supor aqui, só para fazer uma análise. Você não quer que ele fique na tela porque você quer que ele aprenda a gostar do mundo aqui fora. Porque você sabe que a realidade dele vai ter muito mais tecnologia do que a nossa. Então, se tem um momento que o seu filho tem a oportunidade de aprender a gostar daqui de fora, do offline, é agora. Você já tem pais mais velhos, você sabe a oportunidade incrível que ele tem hoje de estar morando com o pai dele, de curtir o pai dele, de ter momentos que ele vai lembrar pro resto da vida que ele vai perder se ele estiver em tela. Então a sua preocupação, ela não é o quão desagradável tá para você ele tá em tela. Como que as pessoas vão ver o seu filho estando em tela? A sua preocupação é genuína com relação à experiência que o seu filho tem e quais os arrependimentos que ele vai ter e quais as coisas que ele está deixando de aprender. Então aí a gente está falando da sua responsabilidade de ensinar para ele coisas que hoje ele não sabe, que você só sabe porque você é muito mais velho que ele. Então a gente não está falando sobre a sua ideia centrada em você de porque ele não vai ficar em telas. A gente está falando de você sentar, olhar e falar: meu filho, eu sei que você gosta muito de telas, mas eu preciso te explicar sobre um monte de outras coisas muito importantes, muito incríveis que você precisa viver agora. Porque tela, você vai ter o resto da vida para ficar enfiado em tela. Hoje é a única vez que você tem a chance de ter 10 anos morando com seu pai e indo jogar bola lá no quintal. É a única vez que você tem essa oportunidade, é hoje. E eu não vou deixar você perder essa oportunidade, se arrepender depois. Eu prefiro que você se arrependa de não ter ficado no celular do que você se arrependa de não ter jogado bola comigo. Então é uma coisa muito assim, não é voltada em você, é voltada para o seu filho, é voltado porque é melhor para ele, é voltado para o homem que ele vai se tornar, né, com a infância que ele vai lembrar. Então não é adulto centrado, entendeu? É centrado na felicidade dele, é diferente. Acho que o problema é que a gente não sabe se comunicar com os nossos filhos, então. A gente não Né? consegue, às vezes, nem interpretar que tem muito amor nas nossas ações, sabe? Tem muito amor em você querer que ele saia de telas. Não é, eu quero porque eu sou o pai e eu que mando. Não. Tem muito amor, tem muita experiência, muitas preocupações. E ele já tem 10 anos, você já consegue olhar no olho dele e falar: filho, tem um negócio muito legal pra te contar, cara. Sempre que eu me preocupo de você estar muito em tela, antes eu achava que era, agora que eu tô ligado, que não. A minha preocupação é a quantidade de coisa irada que você tá deixando de viver. O amor pela vida, pelo dia a dia, né? As lembranças de estar com seus irmãos, comigo e com sua mãe aqui nessa casa, que você tá perdendo. Você não tá registrando nada disso, você só tá registrando um jogo que vai ser igual. Se daqui a 10 anos você entrar nesse jogo, ele vai ser exatamente igual, talvez com um gráfico melhor, né, e tal. Mas é esse gráfico aqui, né? Essa cena. Essa carne, né? Isso é diferente. 8D aqui é incomparável. Mas será que essa conversa basta, assim? Não basta uma vez. Mas é aquela conversa que ele, com 30 anos, vai lembrar e falar: cara, meu pai já me falava isso. Na época eu não conseguia, eu não tinha maturidade, mas hoje eu lembro. E hoje eu valorizo muito que meu pai não me deixou mexer no celular e tal. A gente precisa ter uma visão muito longo prazo, assim, sabe? Pode ser que depois de você explicar, o fim das contas seja: a partir de hoje aqui em casa a tela é só 1 hora. Entendi. Essa é uma coisa que eu ainda não dei conta. Eu já me prometi várias vezes sobre essa restrição de uso, mas eu ainda não consegui fazer. Mas eu tenho uma preocupação que vai além, é porque o exemplo que eu tenho assim de conhecimento é o meu, é o que eu vivi, é o que eu tenho de conhecimento. E eu vejo tipo assim, a galera da minha época, né, que não tinha tela, então você era extremamente ativo. Então você tinha, e isso me faz chegar numa idade já de bem avançada, com um bom preparo físico, com vigor, com energia, com musculatura, com muita coisa que eu juntei durante toda a minha vida. E se você pega um moleque hoje, igual o meu, de 10 anos, que não faz quase que nada, faz porque, lógico, a gente tem oportunidade, mas faz basquete, faz futebol,
Mas é uma hora específica, que é uma aula que ele tem e ele quase não pratica isso mais, né? Você troca isso, quando ele faz isso, sei lá, 1h30, 2 horas por dia, e compara com o que eu fazia, que era tipo 10 horas por dia de correndo na rua o dia inteiro, subindo, pulando, andando de bicicleta. E eu me vejo hoje já com várias limitações físicas, e olha que eu me preparei para esse momento de uma forma muito forte. Eu penso só isso, que o meu moleque, quando ele tiver 30 anos, ele já tá extremamente sedentário, porque ele não carregou uma carga, sabe? Eu não trouxe fenótipos para que ele aguentasse a idade, sabe? Fisicamente, talvez ele não vai estar bom. E isso é uma coisa que me preocupa muito também, sabe? De não trazer na formação dele, muscular, na formação óssea dele de crescimento, resistência para o fim. E qual é a diferença maior que você vê da sua infância para a infância dele? O que fazia você estar na rua o dia inteiro e ele não tá? Eram outros tempos. Eu até acredito que a rua não é o melhor lugar, porque, tipo assim, hoje eu e a minha esposa mais ainda, tipo assim, vou ali na praça, eu moro muito próximo de uma praça, vou ali andar de bicicleta, eu vou com eles, vou ficar lá o tempo inteiro. E na idade deles, eu ficava na praça sozinho, eu e mais 6 moleques ali, correndo um atrás do outro e dava paulada. Não dá mais, não dá mais. Eu, molecote também, eu saí de casa 8 horas da manhã, voltava 5 horas da tarde, almoçava na casa de outra pessoa e ninguém sabia onde eu tava e parecia só à noite, só. Era isso, agora hoje não dá pra fazer. Mas aí o meu medo é que, tipo assim, mesmo se não fosse na rua, como a gente fez, que eles tivessem essa parte física ativa, sabe? Essa parte de desenvolvimento físico mesmo, de correr, de gostar de pular, de jogar, sabe? Era isso. Eu lembro eu tinha tanto medo do meu pai, eu tinha uns 11 anos, e meu pai, eu chegava bem tarde em casa, ficava brincando na rua com os moleques, né? Aí eu chegava muito tarde em casa, 11 horas da noite, 11h30, tocava o interfone pra entrar, né? Você não tinha medo do seu pai. Aí meu pai uma vez falou assim, deixa eu te falar, se você chegar aqui em casa tarde desse jeito, eu vou te bater pra caramba, você vai apanhar e vai ficar de castigo. Falei, putz, então eu não posso chegar tarde, né? E aí no outro dia eu fui brincar e brincando, perdi a hora. Falei, caralho, velho, 11h30, putz, cara, eu não posso voltar pra casa, se eu voltar eu vou apanhar demais da conta, não posso voltar. E eu não tinha lugar pra ir, meus amigos já tinham tudo embora, né? Aí eu lembro que eu fui lá pra calçada lá de casa lá e deitei na calçada lá e fiquei lá, né? Falei, eu vou ficar aqui, vai que abre o portão, alguma coisa. Eu nem sei o que tinha na cabeça, né? Mas eu vou ficar aqui. Medo é medo. Medo não tem nada na cabeça, não. Você só tá se protegendo. Eu não vou, né? E eu fiquei a noite inteira ali. Aí eu lembro que tinha um cara de um Tuts Dog perto que passou. Eu falei, deixa eu andar um pouco eu tô sozinho aqui. Aí eu andei com um cara na rua. Aí o cara, vou embora pra casa. Aí eu voltei pra calçada. Aí passou um guardinha, tinha um guardinha que vigiava a rua assim de bicicleta pitando. Eu falei, deixa eu andar com você aí, porque eu tô sozinho aqui. Aí eu andei com ele, fui numa padaria lá perto, voltei pra casa. A hora que era. E fiquei lá, né? Dormi um pouco lá na calçada. A hora que foi umas 7 horas da manhã, eu lembro que meu pai abriu a janela lá de cima, assim, falou assim, Rodrigo. Oi, pai. Você tá aí, meu filho? Tô, pai, tô aqui. Você dormiu de fora? Dormi, pai. Rapaz, não faz isso mais não. Não faz isso mais não. Entra aqui. O pai dele era bom demais. Eu acho que ele nunca mais falou pra mim não tocar o interfone. Eu fico pensando assim, meus meninos hoje na rua, não tem como, mano. Não tem como, não vai na esquina. Deixa eu te falar, eu tenho medo de ir na esquina, não, mas a lição que eu tirei disso, seu pai não te educou, não, mas você deu uma educada do seu pai. Você falou que me aprenderia se eu voltasse pra casa. Eu não voltei. Então, o combinado foi esse. Você educou Educação reversa.